Salmos 16, versos 8. Vamos ler? Lê comigo, por favor. Diz assim: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Lê novamente, ele diz: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Amém? O tema dessa mensagem hoje é: ponha o Senhor continuamente diante de você. Irmão, isso aqui que o salmista Davi está falando é algo muito forte, algo muito profundo, algo que nós precisamos colocar em prática todos os dias da nossa vida. Ele diz: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, e por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Irmão, a verdade é que isso aconteceu mesmo na vida de Davi. Enquanto ele esteve colocando Deus à frente dele, ele nunca chegou a vacilar. A verdade é que às vezes que Davi vacilou, que às vezes que Davi falhou, que às vezes que Davi errou, foi por ele ter faltado exatamente isso. Foi por ter faltado colocar o Senhor continuamente diante dele. Irmão, pôr o Senhor continuamente diante de você é confiar suas tomadas de decisões a Deus. É estar continuamente buscando ao Senhor, é estar entregando a direção da tua vida e da tua família nas mãos de Deus. Amém, pessoal? E é o que nós precisamos fazer a cada dia: colocar Deus adiante, colocar Deus à nossa frente, colocar Deus acima das nossas vontades, dos nossos desejos, das nossas decisões. Analise você, quantas decisões na vida você já tomou por conta própria e você se frustrou. Quantas decisões na vida você já tomou por conta própria e você sofreu as consequências disso. Irmão, colocar Deus adiante é você confiar em Deus, é você deixar Ele dirigir a sua vida, é você deixar Ele dirigir a sua família. Glória a Deus. Irmãos, Deus, Ele não pode estar somente ao nosso lado e muito menos atrás de nós. Deus, Ele tem que estar sempre na frente. Glória a Deus. Diga para o seu irmão: Deus tem que estar sempre na frente. É como um pastor amigo meu dizia: com Deus adiante, vitória a todo instante. Quem coloca Deus na frente, irmão, vai sempre vencer. Quem coloca Deus na frente vai sempre tomar as decisões certas. Quem coloca Deus na frente vai sempre acertar quando Ele estiver ali precisando de uma resposta, de uma solução. Está dando para você entender ou não? Glória a Deus. Irmão, e Davi, ele foi um dos grandes exemplos disso. Você vê que ele está dizendo: não vacilarei. Por quê? Porque tenho colocado o Senhor continuamente diante de mim. Tem que ser algo que você deve fazer todos os dias, ou seja, continuamente. Glória a Deus, pessoal. Tem que ser algo que você tem que fazer todos os dias, colocar Deus à frente. E às vezes, pessoal, as nossas decisões, elas são feitas com base naquilo que nós achamos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós estamos passando. Até na quarta-feira passada, eu falava aqui na igreja que a pessoa tem que tomar cuidado, irmão, para ela não tomar decisão com base naquilo que ela está passando. Às vezes a pessoa está passando uma luta ferrenha ali, uma coisa terrível, uma situação difícil, a pessoa já está esgotada, está sem força. O que ela faz? Ela toma a decisão de desistir, ela toma a decisão de parar. Meu irmão, não faça isso. Ainda que você esteja sem forças, ainda que você esteja cansado, toda decisão ela tem que ser tomada com base na direção do Senhor. Amém, irmãos? Coloque o Senhor continuamente diante de você. Não é só do lado e muito menos atrás. Deus tem que estar na frente. Glória a Deus. Deus tem que estar diante de você. Outro dia
Eu preguei aqui sobre Josafá. Quem lembra? Falei de Josafá. Josafá foi aquele que Deus falou para ele assim: Josafá, eu ouvi o teu clamor, eu vi a tua oração, eu vi a tua fidelidade, e eu estou aqui para dizer que você não vai ter que pelejar nessa batalha. Eu vou por você. O que Deus estava falando para Josafá? Josafá, você me buscou, você me colocou em primeiro lugar na tua vida, eu vou lutar essa peleja por você, eu vou na tua frente. Glória a Deus. Irmão, eu não sei o tamanho da tua luta, eu não sei o que você está enfrentando, mas se você colocar Deus adiante de você, a peleja deixa de ser sua e passa a ser dele. A peleja sai da tua mão e vai para a mão daquele que tem todo o poder nos céus e na terra para vencer qualquer adversidade. Enquanto nós estávamos cantando agora há pouco, eu estava lembrando dessa passagem, porque a direção que Deus deu, olha como é importante, Deus está sempre adiante de nós, né? A direção que Deus deu foi que Ele não levasse soldados, e sim levitas. Para quê? Para adorar. Porque enquanto eles adoravam, Deus pelejava no mundo espiritual, Deus derrotava os inimigos no mundo espiritual. Olha a importância de Deus estar diante de nós, irmão. Às vezes a pessoa fala assim: pastor, eu não sei o que fazer, eu não sei qual decisão tomar. Sabe por que você não sabe, irmão? Porque você não está colocando Deus adiante, porque você não está entregando na mão de Deus, porque você não está confiando no que Ele pode fazer. E aí a pessoa fica em dúvida, a pessoa fica indecisa, ela não sabe qual decisão tomar. Mas quando Deus, irmão, está adiante, você não tem indecisão nenhuma, muito pelo contrário, Ele é quem dirige os teus passos. Glória a Deus. Eu adoro Salmos 27. Vamos abrir Salmos 27. É um dos salmos mais lindos que, particularmente, eu acho da Bíblia Sagrada. Os irmãos devem ter o conhecimento de que o livro de Salmos, ele é um livro de poesia, não é isso? É um livro de poesias. Muitos salmos são canções que foram cantadas durante o reinado de Davi e outros salmistas também. Então, são poesias. E olha esses salmos aqui, 27, muito conhecido, versículo 1. Acharam aí, queridos? Lê comigo, ó. Diz assim: o Senhor é o quê? É a minha luz. Dá uma paradinha aí, irmão. Quando Deus, Ele está diante de você, Ele passa a ser a tua luz. Glória a Deus. Por exemplo, uma pessoa que ela está no escuro, ela consegue andar? Sim ou não? Ela consegue saber a direção que ela tem que ir? Não sabe. Ela só sabe quando a luz chega. Irmão, se você colocar Deus diante de você, Ele vai ser a tua luz. Ou seja, aquele que vai iluminar o teu caminho, aquele que vai mostrar a direção certa para você. Glória a Deus. Coloca Deus diante de você, Ele vai mostrar a direção. Aí Ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Essa salvação aqui não é só aquela da eternidade, mas ser salvo, ser livre aqui nessa vida também. Quantas vezes Davi não foi salvo, irmão? Ele foi salvo da boca do leão, ele foi salvo do urso. Ele mesmo disse para Saul: olha, Deus me livrou do leão e do urso, vai me livrar desse gigante filisteu. Por que ele falou aquilo? Por que ele tinha essa confiança? Fala para mim. Porque sabia que Deus estava diante dele. Meu irmão, quem sabe que Deus está diante dele, sabe que tem salvação na frente. Aleluia. Não só para você, mas para sua família também. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? Quem tem Deus adiante não tem motivo para temer, porque sabe que o Todo-Poderoso vai na frente. O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Meu irmão, se Deus estiver adiante, Ele vai te fortalecer para todo momento. Não importa o momento que você enfrentar, não importa se o momento é o mais difícil, o mais complicado, você vai ter força para encarar esse momento difícil de frente, de pé, como um campeão, em nome de Jesus. Glória a Deus. E aí no versículo de número 2 ele diz: quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Irmãos, na vida existem pessoas malvadas? Sim ou não?
Muitas, né? Na vida nós temos adversários, inimigos, que tentam comer a nossa carne. Meu irmão, quem tem Deus adiante, todos esses adversários, todas essas pessoas maldosas, elas caem por si mesmo, porque Deus vai na tua frente. Diga glória a Deus. Mas tem mais, versículo 3: ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria. Glória a Deus. Foi o que aconteceu com Josafá. Estava cercado por um exército, mas Deus estava adiante, o coração dele estava em paz. Glória a Deus. Lembra daquela passagem do profeta Eliseu? Estava lá em cima do monte. Quando acordou de manhã, o auxiliar dele, que foi olhar, já estava cercado pelos inimigos. Quem lembra dessa passagem? Irmão, o que o profeta falou pro desesperado do auxiliar? O que ele falou? Oh meu Deus, abre os olhos para que ele veja. Quando os olhos espirituais foram abertos, quem que ele viu? Ele viu legiões de anjos cercando. Ele viu carruagem de fogo cercando o servo de Deus, o profeta de Deus. Quem era que estava diante do homem de Deus? Meu irmão, olha aqui para mim. Quem está diante de você é o Senhor. Quem está diante de você é o Senhor. Pode ter certeza. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aí ele diz: ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiarei. E quantas guerras se levantam contra nós, irmão? Guerra na família, guerra na saúde, guerra no trabalho, na vida financeira. Mas Deus está adiante, pode ter certeza que a vitória é certa. Aí vem o versículo mais bonito, que para mim é o mais bonito. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Glória a Deus. Irmão, você lembra que eu falei para você que por o Senhor continuamente diante de você, é você buscar a Deus. Davi, ele fazia da casa do Senhor a sua fortaleza, o lugar onde ele buscava Deus, o lugar onde ele buscava direção, o lugar onde ele colocava Deus na frente de tudo aquilo que ele passava. Glória a Deus. Irmão, não é coincidência não, nós estamos aqui nessa noite fazendo exatamente a mesma coisa que Davi. Estamos aqui para colocar Deus à frente da nossa família. Quantos creem? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, agora vou mostrar para você um exemplo da importância da gente sempre colocar Deus adiante de nós. Eu falava agora há pouco que Davi, ele teve vários sucessos como rei, mas ele também teve vários fracassos. Hoje eu não quero falar dos fracassos, quero falar dos acertos. Toda vez que Davi colocou Deus à frente, deu certo, ele venceu. Mas nas únicas 3 vezes que ele colocou Deus atrás dele, ou seja, ele tomou decisão por conta própria, deu errado. Quem lembra as 3 vezes? Primeira delas, quando ele caiu no adultério, e deveria ter ido para a guerra, ele não orou a Deus: Senhor, eu vou para a guerra? Não, ele tomou decisão por conta própria. Quer saber? Vou ficar aqui. E foi no dia que ele caiu. Por quê, gente? Porque não colocou Deus diante, porque não orou a Deus. A segunda vez que ele cai foi quando ele vai e enumera o povo. A Bíblia diz que ele não busca a Deus, ele simplesmente chama o Joabe e fala: olha, conta o povo aí, quero saber quanto soldados, quanto povo me serve aqui. Uma tolice. Não orou a Deus, não pediu direção, deu ruim. 7.000 morreram de uma vez só. Quem está entendendo, gente? E a terceira, você sabe quando? Sabe não? Foi quando ele mandou trazer a Arca da Aliança. Lembra? Nós fizemos a campanha no passado. Mandou trazer a Arca da Aliança. Um homem chamado Uzá, responsável de trazer, colocou em cima de carro de boi. A arca tombou. Ele foi botar a mão na arca, morreu fulminado pela presença de Deus. Tudo por quê? Porque Davi não consultou a Deus, não buscou direção, não colocou Deus à frente.
Agora, pegando essa didática, esse exemplo que eu falei para você aqui agora, para pensar, reflete aí um pouco na tua vida. Todas as vezes que você tomou decisão por conta própria, aconteceu o mesmo. Sim ou não? Sim ou não? Pode parar para fazer uma comparação. Pastor, é verdade. Toda vez que eu fiz as coisas sem orar, puf! Está entendendo agora, irmão? Aonde eu quero levar você nessa noite? O entendimento que eu quero levar você, sim ou não? É muito importante isso aqui. Agora, todas as vezes que ele buscou a Deus, que ele orou, deu certo. Um exemplo, 1 Samuel capítulo 5, vamos lá. 2 perdão. 2 Samuel capítulo 5. E o interessante é que eu falei da Arca da Aliança, né? O pastor estava errado em levar a arca? Não, estava certo. Mas a forma que ele tratou a presença de Deus foi o errado. E às vezes, pessoal, posso falar? A gente coloca Deus adiante só para que Ele nos sirva, não para que a gente sirva a Ele. Deus, o Senhor tem que fazer. Deus, o Senhor tem que me dar. Deus, o Senhor... Você está entendendo? Quando a pessoa realmente coloca Deus adiante para servi-lo, Senhor, o que o Senhor quer para mim? Quem está entendendo? Senhor, o que o Senhor tem para minha família? Eis aí a diferença. Ser servido por Deus ou servir a Deus. Amém, gente? 2 Samuel capítulo 5, versos 17. Diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que ouvindo Davi desceu a fortaleza. Vamos dar uma paradinha aqui, pessoal. Olha que interessante. Davi havia acabado de ser ungido rei de Israel. Os filisteus ouviram falar e já se levantaram contra Davi. Muito provavelmente eles pensaram assim: é um novo rei, é inexperiente, não sabe de nada, vamos aproveitar, vamos se levantar que a gente vai derrubar eles. Mas, meu irmão, olha como é profético. Ninguém derruba aquele que a unção está na cabeça. Ele podia ser inexperiente, ele podia ser novo, podia ser o que for, mas a unção estava sobre ele. Isso é muito sério, isso é muito importante. Aí o que acontece? Meu irmão, olha como Davi tinha sensibilidade espiritual. Os inimigos se levantaram, cercaram, subiram para fazer emboscada contra ele. O que ele fez? A Bíblia diz que ele desceu a fortaleza. Diga, desceu a fortaleza. Pegou o primeiro voo e baixou aqui em Fortaleza. Foi isso, gente? Sabe o que era a fortaleza de Davi? A fortaleza de Davi, irmão, era um lugar onde ele ficava em oração. Era um lugar que não tinha muita coisa, não. Era um lugar onde ele deixava ali a sua roupa, a sua veste de rei, e ele ficava mesmo, né? Não despido, mas só com a parte íntima. E ele se jogava de rosto no chão. Você já viu aquela expressão, cara no pó? Quem já ouviu? No caso de Davi era literal. Ele literalmente se jogava no chão com o rosto no pó. A fortaleza de Davi era uma sala cheia de pó, onde lá ele se humilhava, onde lá ele colocava Deus adiante dele. Glória a Deus. Eu pergunto para você, na tua casa, você tem a fortaleza, você tem a fortaleza do Vitor? Você tem a fortaleza da Fabiola? Você tem a fortaleza do Franzé? Você tem a fortaleza da Dineila? Tem ou não tem na tua casa? Quem está entendendo? Você tem que ter a tua fortaleza, irmão. Pastor, minha fortaleza é aquele cantinho lá na cama, onde eu dobro o joelho. Lá em casa, sabe onde é a minha fortaleza? A minha casa tem um quintalzinho. Esse dia eu andei até dar uma limpada lá no quintal. Porque, meu irmão, eu ia orar, aquela bagunça, aquele monte de treco jogado. Eu falei, meu Deus, orando no meio da sujeira aqui, como é que Deus vai me ouvir? A minha fortaleza lá em casa não é o meu quarto, não é a sala. A minha fortaleza é o meu quintal. Eu vou lá pro quintal
fico olhando para o céu, assim, aquele monte de estrela, e ali eu falo com Deus. Você tem que ter uma fortaleza em casa, irmão. Você tem que ter um lugar de intimidade com Deus. A igreja, olha aqui para mim, a igreja não pode ser o único lugar que você busca Deus, não, irmão. Se você só busca Deus na igreja, meu irmão, é por isso que as coisas estão dando ruim. Tem que buscar Deus também na sua casa. Um amigo meu, ele falava assim para mim: pastor, eu trabalho o dia todo, às vezes eu chego em casa só para dormir. Não tem tempo para orar a Deus. Eu falei para ele: no teu trabalho não tem banheiro? Vai no banheiro, mano, te tranca lá dentro, fala com Deus. No intervalo do almoço, em algum momento, mas não pode ficar sem buscar Deus. Amém, gente? Buscar Deus em qualquer lugar. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorariam o Senhor, não era num lugar, mas em espírito e em verdade. Glória a Deus ou não? Quem está entendendo? Você tem que fazer de Deus a tua fortaleza. Você tem que fazer de Deus o teu porto seguro. Ô meu irmão, hoje é quarta-feira, é dia de chorar na presença de Deus. A coisa está ruim, a coisa está difícil. Pastor, minha família está um caos. Pastor, irmão, faz desse momento, faz desse ambiente um lugar de refúgio, onde você se lança na presença de Deus, onde você se derrama na presença de Deus. Posso falar uma coisa para vocês? Posso explanar um pensamento meu? Irmão, me dá uma agonia, me dá uma angústia, irmão. Me dá angústia quando eu estou abrindo um culto, estou fazendo uma abertura de uma reunião, e eu vejo pessoas que estão desligadas. Meu Deus do céu, meu irmão, acorda para a vida. Você está voando. Desperta, chegou na casa de Deus, irmão, fecha o olho, esquece do irmãozinho, esquece da esposa, esquece do marido, esquece de que seja lá quem for. O papo aqui é reto, é eu e Deus. Eu vou me lançar, eu vou mergulhar na presença de Deus. Eu quero falar com o meu Deus, eu quero me entregar ao meu Deus, eu quero colocar Deus diante de mim. Mas as pessoas vêm para a igreja, meu irmão, parece que elas vêm para olhar as coisas, para olhar os outros. Para com esse negócio, irmão. Isso é coisa de apostado, isso é coisa de gente fria na fé. Gente que já está apostatando da fé, que está frio na fé, que não consegue se concentrar para orar, não consegue se derramar na presença de Deus, não tem um louvor que faz ele chorar, porque todos os louvores já enjoou ele está apostatando da fé. Meu irmão, não precisa muita coisa não. Cantou um louvorzinho aí, qualquer coisinha aí, meu irmão, coração aqui já aperta, já dá vontade de chorar na presença de Deus. E eu não estou querendo dizer que chorar é sinônimo que tu está se derramando na presença de Deus, mas Deus conhece os corações. Deus sabe, irmão, que essa indiferença não é sinal de que Deus está na frente. Quem está entendendo? Não é sinal. Davi descia para um lugar chamado Fortaleza. Alguns teólogos dirão que realmente era um lugar onde o rei ficava escondido, e podia acontecer alguma coisa, uma invasão, ele se escondia ali, ninguém achava. Mas eu prefiro ficar com a revelação espiritual, que a fortaleza é a presença de Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, outros na força do seu próprio braço. Eu, porém, confio no Senhor. Quantos confiam no Senhor? Glória a Deus. Faz do Senhor a tua fortaleza, o teu porto seguro. Se derrama na presença de Deus, irmão. Você reclama para todo mundo, você tem que falar com Deus, não é reclamar não. Reclama para todo mundo que a coisa está difícil, que a coisa está ruim. E Deus, você fala com Deus, você conversa com Deus. Deus quer ouvir, nem que sejam as tuas reclamações, irmão. Mas você tem que falar com Deus. Amém ou não? Interessante que às vezes a gente entra na presença de Deus só reclamando mesmo. Deus, está difícil, está ruim. Oh meu Deus, que vida é essa? Começa assim, mas no final você está ali: oh Jesus, eu te adoro, oh Jesus, obrigado. O coração já está em paz, a unção veio, a tristeza saiu, o Espírito Santo encheu. Aleluia ou não? Glória a Deus ou não? Ele desceu para a fortaleza, versículo 18. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. Esse vale, irmão, era o lugar que dava acesso mais fácil ao lugar onde o rei estava. Vamos dizer assim, era um ponto fraco e não podia ter, mas o vale era lugar de encontro, de batalha. Os inimigos foram para lá. E aí no versículo de número 19, Davi consultou
ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus e entregar-mos-ás nas minhas mãos. E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus. Aonde? Nas tuas mãos. Olha a importância de colocar o Senhor adiante, irmão. Naquele lugar chamado Fortaleza de Davi, ele se derramou na presença de Deus em oração: Senhor, me dá a direção. O que eu faço? Eu subo, eu pelejo, o Senhor vai entregar ele nas minhas mãos. Você vê que 3 coisas importantes aqui, ó. Ele primeiro pergunta se ele pode subir. A gente sempre tem que orar a Deus para saber para onde a gente tem que ir, irmão. Você não pode sair, não pode ir por conta própria, não. Subir, né, requer a ação de andar. Não é isso? Sim ou não? Ou seja, você tem que pedir a Deus: Senhor, para onde eu tenho que ir? Eu tenho que subir. Às vezes a pessoa está pensando em mudar de bairro para ir para um outro bairro. Eu tinha uma irmã lá na igreja da Barra do Ceará. Essa irmã, uma benção. A igreja, ela nem era obreira não, ela só era membro mesmo. Mas sabe aquele tipo de membro que às vezes trabalha mais que obreiro? Irmão, chegava na igreja, a irmã estava arrumando as coisas. Às vezes fazia até café na igreja. É uma irmã dedicada. E quando eu cheguei, eu já estranhei, né? Eu falei assim: essa irmã é obreira? Aí os obreiros: não, pastor, ela é membro, só que ela gosta de fazer as coisas na igreja. O senhor quer que proíba? Eu falei: não, deixa. Pode deixar. Deixa a irmã fazer a obra em nome de Jesus. Assim que é bom. Vai que daqui um dia ela vira obreira. Só que a vida dela era, né? Tinha umas complicações lá. Aí tudo bem. Essa irmã, uma benção. Chegou um dia: pastor, vou ter que ir embora para um outro bairro. Bairro longe, mas aqui mesmo em Fortaleza. Bairro longe. Ela falou: pastor, tem igreja da graça lá? Eu falei: irmã, não tem. E agora, pastor? Eu falei: não sei, irmã. Agora a senhora tem que orar a Deus se é para a senhora ir ou não. Não, mas eu comprei um apartamento. Se eu comprei, eu tenho que morar. Eu falei: lógico. Mas e a igreja? Não, eu vou morar perto de casa. Eu falei: amém, Deus abençoe. Vai na benção. Nessa ela foi com todo o propósito de morar no apartamento dela e congregar na igreja perto. Morar até que ela morou. Mas a igreja, ela não foi. Irmão, mais ou menos uns 4 meses depois, ela apareceu na igreja: pastor, pelo amor de Deus, eu vou alugar meu apartamento e eu vou voltar a morar aqui no bairro, porque eu não posso ficar longe da igreja não. Esses 4 meses foi terrível, aconteceu um monte de coisa na minha família, um monte de coisa lá em casa, eu esfriei. Pastor, só acredita, até para as festas do mundo já estava indo. Falei: irmã, eu lhe avisei, irmão, não dá para ficar sem Jesus não, irmão. Ah, mas a igreja não é Jesus. Mas a igreja te aproxima de Jesus. Pelo menos esse tem que ser o sinônimo, né? Tem que aproximar. Glória a Deus ou não? Tem que aproximar. Por quê? Porque é ali, meu irmão, que você busca a Deus. Você vê que Davi perguntou: subirei? Será que é direção de Deus mesmo você ir para aquele lugar? Você ir para aquele bairro? Você ir para aquela empresa? Ah, porque essa empresa aqui paga melhor, pastor. Mas peraí, analisa direitinho. Paga melhor, mas você vai ter quanto tempo livre para a tua família? Tem que pensar tudo isso. Tem que perguntar para Deus: subirei? Quem está entendendo? Se Deus disser sobe, meu irmão, arruma as traias e vai. Diga glória a Deus. Mas se Deus disser fica, faça como Moisés: Senhor, eu não vou dar um passo sem que o Senhor vá comigo. Se o Senhor não for comigo, eu vou ficar aqui. Diga glória a Deus. Tem que pensar nisso, irmão. Às vezes, abrindo um parênteses aqui, até no que diz respeito à decisão, às vezes a pessoa sair de um ministério para ir para outro. Pastor, quero que o Senhor me abençoasse para ir para ministério e tal. Tudo bem, mas você orou a Deus, tá certo disso mesmo? Porque quando a pessoa vai e ela se firma, fica bem, faz a obra, glória a Deus. Mas quando
quando a pessoa vai por conta própria, só por causa da estrutura que a outra igreja tem, dos painéis de LED, da forma dos pregadores que estão de camisa agora mais à vontade. Tem que ver. Você está subindo por uma direção de Deus ou você está subindo por conta própria? Se Deus dissesse para Davi, não sobe, e Davi teimasse se fosse, você acha que ia dar bom? Sim ou não? Você acha que ele ia viver? Tem que pensar isso, irmão. O pastor Isaías estava falando para nós esses dias, na reunião de pastores. Irmão, um dos maiores medos que eu tenho é eu tomar uma decisão fora da vontade de Deus. Porque eu sei que fora da vontade de Deus eu não vou ser feliz, eu não vou ser bem sucedido. Você tem que pensar, irmão. Tem que orar. Davi ia para esse lugar chamado Fortaleza, para ele consultar o Senhor. Subirei, ou seja, lugar. Aí ele diz, entregarmos-á nas minhas. Irmão, você tem que saber se Deus vai entregar na tua mão. Como assim, pastor? Suponhamos que você está, você está tomando a decisão de ir para uma empresa, naquela empresa e tudo mais. Você tem que perguntar, Senhor, é para mim ir para essa empresa? O Senhor vai dar na minha mão essa bênção? Irmão, se Deus não abriu a porta, é porque Ele não está lá. Deus só abre a porta de onde Ele está. Ouça isso. Se Deus não abriu a porta, que Ele não está lá. Ele só abre a porta de onde Ele está. A porta que Ele abriu é porque Ele está lá. A que Ele não abriu, Ele não está. Amém ou não? Davi perguntou, o Senhor vai entregar na minha mão? Porque se for para mim ir para a batalha ser envergonhado, você tem que saber, o Senhor está comigo nessa. O Senhor vai estar lá. Porque se o Senhor tiver, eu quero. Se o Senhor não tiver, eu não quero. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou correr um pouquinho aqui para a gente terminar. E o Senhor disse a Davi, sobe, ou seja, disse o lugar que ele devia ir, porque certamente entregarei nas tuas, e disse para ele o que ele daria, que estaria com ele. Então veio Davi a Baal-Perazim e feriu-os ali Davi, e disse, rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. É assim que Deus faz, irmão. A coisa de Deus não é difícil, a coisa de Deus é facinha. Ela vai rompendo barreiras, ela vai desbaratando os exércitos, ela vai desembaraçando os nós. Assim que é as coisas de Deus. Tem muito nó, tem muito rolo, tem muito embaraço, tem muita complicação, sai fora. Deus não está aí não. Aí ele diz, por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim, e deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. Olha um vacilo aí, né? Os inimigos deixaram os ídolos, que eram objetos que tinham valor, mas que eram de adoração aos ídolos dos filisteus. Davi vai lá e leva os ídolos. Cuidado, irmão, você não está levando ídolos. Você não está levando fogo estranho para a tua casa, para o teu casamento, para o teu ministério. Às vezes isso faz o inimigo voltar. Quem está entendendo? Porque no versículo 22, e os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refá. Irmão, quando o inimigo ele volta a atacar a gente, é porque teve brecha de novo. Você vê que ele levou os ídolos, os inimigos fizeram o quê? Voltaram de novo. Você não mexe com coisa errada, os inimigos tinham sido derrotados ali. Só ia precisar lutar uma vez. Às vezes a gente está lutando mais de uma, está lutando 2 ou 3, porque dá vacilo. Tem vacilo. Está entendendo ou não? Davi fez um vacilo, porque aqui ele consultou a Deus. Ele consultou aqui se deveria levar os ídolos. Não, ele simplesmente vai lá e leva. Olha, dentro de um único exemplo nós estamos vendo as duas vertentes. Colocar Deus adiante e não colocar. Quando ele coloca Deus adiante, os inimigos se levantou, rapidinho lembrou de Deus. Tem gente que só lembra de Deus quando o inimigo se levanta de novo. Aí lembra, meu Deus, eu estou fazendo coisa errada, vou voltar para Jesus. Aí versículo 23 assim, e Davi consultou ao Senhor, o qual disse, não subirás,
mas rodeias por detrás deles, e virás a ele por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então, olha a palavra aí, ó, diante de ti. Aleluia. Não era o que ele dizia? Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Quem foi na frente dele? Deus. Porque saí diante de ti, aferiu o arraial dos filisteus, e fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Diga glória a Deus. Irmão, aprenda essa lição. Às vezes nós estamos pedindo: Senhor, dá uma direção, dá uma direção. Mas do que adianta Deus te dar uma direção e você não está disposto a obedecer? Entendeu ou não? Vou repetir. Às vezes a gente está pedindo: Senhor, me dá uma direção, me dá uma direção. Deus dá, mas você não faz como Ele mandou. Você vê que Deus deu a direção, Davi fez exatamente como Deus mandou. Ele poderia ter sido prepotente e ter dito assim: quer saber? Eu vou fazer como eu fiz na primeira. Não deu certo? Eu não venci os inimigos? Vou repetir a mesma coisa. Time que se ganha não se mexe. Espera aí, depende. É o time de Deus? Então o técnico é Ele. Ele que sabe se tem que mexer ou não. Ou você agora é o técnico? Nem falar de futebol, irmão. Deixar o futebol quieto. Diz que futebol, religião e política a gente não discute, né? Melhor deixar quieto. Mas você entendeu aqui, né? A metáfora, sim ou não? Meu irmão, Deus é quem sabe se Ele vai dar a mesma direção ou se Ele vai mudar. E Deus está incomodando para falar uma coisa aqui. Posso falar? Ouça aí, irmão. Se Deus mandar mudar, você tem que estar disposto. Você tem que estar preparado para mudar. Às vezes a gente não quer mudar. A gente quer continuar do mesmo jeito. Mas se Deus mandar mudar, teu coração tem que estar preparado. Você tem que aceitar. Eu preciso mudar. Eu preciso pensar, rever os meus conceitos. É por isso que eu falo: do que adianta, irmão, a gente pedir tanta direção de Deus, se quando Ele diz, a gente não está disposto a mudar. A gente não está disposto a fazer como Ele está mandando. Não é porque você venceu no passado de um jeito que significa que hoje você vai vencer. Uma vez um amigo meu, um pastor, eu vou terminar com essa história. Você sabe que pastor, quando conversa com outro, é só sobre igreja. E aí, como é que está a tua igreja? E aquela campanha, e o povo, e pá, e tal. Aí esse amigo meu, pastor, viu umas fotos da igreja e perguntou: rapaz, tá bombando, né? Tá uma benção, né? Eu falei: amém, pastor. O que tu tá fazendo aí? Eu falei: estou fazendo isso. A direção que Deus deu foi essa. Ele falou: rapaz, você acredita? Eu fiz um propósito aqui. Toda a igreja que eu passei, esse propósito arrebentou. Aqui nessa igreja não virou nada. O povo não veio, o povo não foi abençoado, ninguém contou testemunho. Aí eu lembro que eu falei para ele: mas pastor, o senhor orou a Deus? Porque às vezes a gente acha que deu certo, não precisa mais orar para perguntar. Você está entendendo ou não? E se Davi não consulta de novo, irmão? E se ele se atreve a ir contra o inimigo, não ia dar ruim? Sim ou não? Por isso que é importante, olha para mim, toda decisão você tem que orar, irmão. Toda decisão você tem que falar com Deus, ainda que você saiba o que Ele vai dizer, mas por reverência, por temor, por respeito, você tem que dizer: Senhor, eu sei, mas fala que o teu servo ouve. Amém ou não? Aleluia, glória a Deus. Isso é lindo, irmão, isso é forte, maravilhoso. Maravilhoso. Sabe por quê? Porque às vezes a direção de Deus pode mudar, gente. Pode mudar. Não mudou para Davi? Não foi totalmente diferente? Davi, agora você vai por trás e você vai ouvir um estrondo. Aleluia. Irmão, o estrondo é o sinal que Deus está te dando. Talvez você está ouvindo estrondos e não está sabendo identificar isso como sinal de Deus, como Samuel que estava ali dormindo, roncando. Samuel, ele, meu Deus, aí corria lá pro
O Eli, né, corria lá para Eli: o Senhor me chamou? Não te chamei não, Samuel. Irmão, Samuel, homem de Deus, menino, Deus ia levantar ele para ser o novo profeta da nação, mas ele ainda não sabia identificar os sinais de Deus, não sabia identificar a voz de Deus. Às vezes nós estamos do mesmo jeito, Deus está dando estrondo, Deus está dando sinal, a gente não está sabendo identificar, a gente está igual Samuel, perdido. Quem está entendendo, pessoal, diga amém. Meu irmão, Deus está dando muita palavra para a gente aqui hoje, Deus está dando muita revelação. Depois essa mensagem, ela vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube. Vai lá, irmão, ouça de novo. Deus vai falar mais com você, vai te ensinar mais. Hoje Deus está ensinando muita coisa aqui para a gente, irmão, em nome de Jesus, glória a Deus. Tudo isso com base naquilo que nós estamos falando. Ponha o Senhor continuamente, não é uma vez, de vez em quando, uma vez perdida, não, é continuamente diante de você, e as coisas vão dar certo. Provérbios 16, versos 9, vamos ler Provérbios 16, aleluia. Provérbios 16, versos 9. Pastor, e o pastor lá que o senhor estava contando a história, o que aconteceu com ele? Irmão, eu falei, o senhor orou, aquilo botou uma pulga atrás da orelha dele. É verdade, né? Aí rapidinho ele foi orar, Deus deu outra direção. Aí quando ele pegou, fez a direção que Deus deu, pronto, a igreja começou a ser abençoada. E às vezes a gente cai nesse erro, irmão. Eu estou falando como um pastor, estou abrindo aqui para vocês sem segredos. Às vezes a gente pensa assim: eu fiz aquela campanha, deu certo, Deus vai abençoar o povo. Mas peraí, é de Deus? Deus falou, Deus mandou? É a direção? Porque se for, é bênção. Glória a Deus. Como essa campanha que nós estamos fazendo. Olha a direção que Deus deu para nós, irmão. Glória a Deus. Eu estou sendo abençoado através desse propósito. Minha família está sendo abençoada. Você vai ser abençoado em nome de Jesus. Porque quando é a direção de Deus, você pode ir sem medo de ser feliz. Deus vai abençoar. Provérbios 16, versos 9, diz assim: o coração do homem, né, considera o seu caminho. Aquele que não é de Deus, irmão, ele toma decisão com base no coração dele, o que ele acha, o que ele sente. Isso é um grande perigo. Aí ele diz: mas o Senhor lhe dirige os seus passos. Quem quer que Deus dirija os seus passos? Você quer que o Senhor dirija os seus passos? Então põe o Senhor diante de você. Amém, Jesus? Diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus por essa palavra? Pode aplaudir ao Senhor.